Olá, pessoas facebookianas! Estamos aqui hoje, dia 17 de janeiro, às 22h47, para fazer mais uma transmissão, pessoal. Mais uma transmissão no intuito de revisar com vocês alguns pontos de direito administrativo para a prova do IFCE, para a prova do IFCE que vai ocorrer muito em breve aqui em Fortaleza, no nosso estado do Ceará. Então eu queria rapidamente aqui deixar o meu boa noite para você que está aparecendo, para você que está chegando. Jackson Ribeiro acabou de entrar, Linéia Rodrigues acabou de entrar. Olha só, tem uma galera que está entrando aqui já, vamos chegando. A gente hoje, conforme prometido, né, fazer aqui o segundo dia de revisão para o IFCE. Professor Zé Maria tá chegando por aí também. Um abração pro Zé. Ayari Soares. Legal, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. A gente já tá aqui. Pô, Jackson, tô devendo essa visita, cara. Faz tempo. Vou me programar para ir com certeza. Muita saudade aí do pessoal da PGR. Vamos marcar assim. Galera, tô aqui com a garganta meio baqueada. Acordei hoje com a garganta inflamada. Dei aula de manhã, à tarde e à noite, mas estou aqui mantendo o nosso compromisso. Ainda que com a garganta um pouco dolorida, né? Estamos aqui com os nossos 3 litros d'água para poder dar uma aliviada. E vou falar um pouco mais baixinho aqui para não forçar tanto, porque amanhã temos o dia longo de aula mais uma vez. Nádia chegando, Ítalo chegando. Massa, galera. Mila tá por aí também. Legal, legal. Estamos aqui com uma galerinha bacana, né? Pessoal, vamos lá. Ontem, na nossa primeira revisão, eu apresentei os temas de direito administrativo do nosso edital, do edital para o IFCE, e a gente começou a falar um pouquinho, a gente fez uma pincelada geral sobre os temas, né? Rápidos comentários sobre cada um dos temas. E aí, a gente começou a trabalhar o tema de atos administrativos. Por que eu achei importante começar com atos, pessoal? Porque, como eu disse, Lei 8.112, Lei 8.666, são temas que você já vem estudando há um tempo, a maioria das pessoas já vem estudando há um tempo. E ato administrativo, de repente, tenha sido assim um tema mais novidade para muitos de vocês, né? É um tema mais teórico, e aí eu sei que naturalmente é um tema que os alunos acabam tendo uma certa dificuldade. Então, por esses motivos, eu acabei optando em fazer alguns comentários sobre atos administrativos, beleza? Só que ontem a gente ficou mais na parte introdutória. Ontem, basicamente, eu disse a você o seguinte: ato da administração pública não se confunde com ato administrativo, e eu expliquei os porquês. Professor, não vi a transmissão de ontem, não vi a revisão de ontem, como é que eu faço para ver? Ela tá ainda calcanhar de Aquiles, né? A transmissão de ontem, pessoal, tá no meu feed do Facebook. Eu acho que eu deixei aberto ao público para você que não é meu amigo no Face também ter acesso. Mas olha só, eu vou postar todas as transmissões no meu canal do YouTube, que é Lucas Martins Pessoa. De novo, meu canal do YouTube, Lucas Martins Pessoa, tá? Você vai ver um moleque velho com cara de 11 anos de idade lá, porque eu não mudei a foto ainda, mas sou eu. Inclusive o vídeo de ontem, olha lá, pessoal, o vídeo de ontem, se você está assistindo hoje e não viu a transmissão de ontem, você pode entrar no meu canal do YouTube, Lucas Martins Pessoa, que você vai ver toda a transmissão que eu fiz ontem, tá? Já coloquei lá. Todo dia eu vou colocando as transmissões no YouTube também. É legal porque fica organizado. Você vai ter uma organizaçãozinha lá no canal. Beleza? Gente, então vamos lá. O que eu quero? Olha aí, Andezão tá aí marcando presença. Boa noite, mestre. Bom revê-lo, pelo menos por aqui, né? Bom revê-lo. Gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Sobre ato administrativo, né? Vamos lá. Na revisão de ontem, eu falei basicamente o seguinte a você, né? Quando a administração vai atuar, ela atua por meio dos agentes públicos, né? E esses agentes, quando estiverem atuando, vão praticar atos, não é assim? Esses atos, pessoal, quando forem praticados no desempenho da função administrativa, quando manifestarem uma vontade e quando estiverem regidos por normas de direito público, basicamente,
a gente vai ter um ato administrativo. Maravilha. O que eu quero falar sobre eles hoje, né? Para que todo e qualquer ato administrativo seja praticado de forma regular, esse ato administrativo, quando for praticado, ele vai ter que ter pelo menos cinco elementos, pelo menos 5 requisitos, tá legal? Ou seja, gente, é requisito para que um ato administrativo seja praticado de forma regular que ele tenha um agente competente para praticar. Então, competência é o primeiro elemento, é o primeiro requisito. Esse ato, quando for praticado, além de ter que ser praticado por um agente competente, ele tem que ter uma finalidade específica. O ato tem que ser praticado para aquela finalidade específica que a lei o criou, beleza? Então, além de competência, finalidade. O ato tem que ser praticado na forma prescrita em lei. Então, alguns atos vão ser praticados de forma escrita, outros atos podem ser praticados de forma verbal, outros atos podem ser praticados de forma gestual, de forma simbólica, por meio de uma placa de trânsito, por exemplo. Enfim, os atos administrativos devem possuir uma forma, devem possuir um instrumento a partir do qual eles venham a ser apresentados a seus destinatários. Então, todo ato tem competência, finalidade, forma, e não para por aí, né? Os atos administrativos vão ter ainda um motivo, né? Uma razão fática jurídica para serem praticados. Por que praticou o ato, né? Quando você responde essa pergunta, você tem um motivo. O motivo para o qual o ato foi praticado, a causa de ter sido praticado aquele ato. E todo ato administrativo ainda, ele tem um objeto. Não é assim, pessoal? Todo ato administrativo tem um objeto. É aquele efeito principal. É aquilo que muda no mundo jurídico quando o ato é praticado. Beleza? Por exemplo, se praticarem um ato de demissão, qual é o objeto da demissão? Fazer um servidor perder o cargo. A perda do cargo pelo servidor demitido é o objeto do ato administrativo. É o efeito principal no mundo. Tudo bem? É isso, galera. Então, assim, para você não esquecer quais são os elementos ou requisitos dos atos administrativos, existe um bizu muito manjado, né, que a Nádia já mandou aqui, que é o tal do CONFIFOMOB. CONFIFOMOB. O que é o CONFIFOMOB? Co, competência, fim, finalidade, forma, motivo, objeto. Então, quais são os elementos dos atos administrativos? Quais são os requisitos dos atos administrativos? O que um ato administrativo, ao ser praticado, deve obedecer para que seja praticado de forma regular? Pessoal, competência, finalidade, motivo, objeto e a forma que eu pulei. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Eu quero conversar com você um pouco sobre cada um desses elementos. Obviamente, a gente não vai estender, não vai aprofundar tanto, é mais uma revisão, é mais trazer pontos interessantes sobre competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Pessoal, sobre competência, qual a ideia, né? Gente, para um ato administrativo ser praticado, não basta que ele seja praticado por um agente público qualquer. Por quê? Ele tem que ser praticado por um agente público competente para praticar esse ato específico. E onde é que está essa competência? Na lei. Na lei. É a lei quem, regra geral, vai dizer quais agentes são competentes para praticar cada ato administrativo. Por exemplo, quando vocês estudam a Lei 8.112, pergunto, o teu chefe imediato, ele tem competência para praticar o ato demissão? Sim ou não? Vamos lá, Lei 8.112. Na Lei 8.112, você, servidor federal, servidor do IFCE, quando você estuda a Lei 8.112, pergunto, o teu chefe imediato, aquele cara que trabalha contigo todo dia, que te dá ordem todo dia, ele é competente, ele tem competência para praticar o ato administrativo demissão? Sim ou não? Vamos lá, me diga. Ticiane, Juliana, Juju tá aí. E aí? Tem ou não tem, gente? Não tem. Você vai lembrar da Lei 8.112
O artigo agora me falha um pouco a memória, talvez seja o artigo 148, não, 140 alguma coisa, traz as autoridades competentes para praticar cada uma das infrações, das penalidades disciplinares. As autoridades competentes para aplicar cada uma das penalidades disciplinares do artigo 112. E você vai lembrar que quem tem competência para praticar demissão não é a chefia imediata. É a autoridade máxima do poder ao qual você está vinculado. Poder Executivo Federal, Poder Judiciário Federal. Beleza? Certo, pessoal? Ou seja, se o teu chefe imediato te demite, ele não pode. Esse ato é ilegal, por vício em qual elemento? Na competência. Por quê? Porque eu tenho um ato praticado por uma autoridade que não tinha competência legal para praticá-lo. O teu chefe imediato não tem competência para te demitir. Se ele fez isso, esse ato de demissão é ilegal e deve ser anulado. Tudo bem? Então, a competência é isso, pessoal, tá? O que é a competência? Elemento competência é isso. A lei vai definir qual agente público vai ser competente para praticar alguns atos, tá? Qual agente público vai ter competência para praticar alguns atos. A gente fala que o elemento competência, ele tem que estar expresso e originariamente previsto na lei. É a lei quem decide qual agente público tem competência para praticar cada ato. Professor, mas imagine o seguinte, eu não tenho competência para praticar um ato. É possível que eu passe a ter competência para praticar algum ato, mesmo que não haja uma lei me conferindo competência para isso? É ou não é? É. Sabe por quê? Aquela autoridade que recebeu por meio da lei uma competência para praticar um ato, ela pode, mediante ato administrativo, mediante uma portaria, delegar a competência originária dela, a competência legal dela, para uma outra autoridade pública que não tinha competência para praticar esse ato, mas passou a ter. Passou a ter em virtude de quê? Em virtude de um ato chamado delegação de competência, pessoal. É permitido, né? É permitido que uma autoridade que não seja originariamente competente, passe a ser competente para praticar um ato a partir de uma delegação de competência. A partir daquela autoridade que era competente, ter delegado para você que não era uma competência. Tá bom? E olha que interessante. Já que estamos falando de competência e de delegação de competência, é importante você saber quais matérias não podem ser delegadas. Quais competências não admitem delegação. E para você responder isso, eu tenho que lhe reportar a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, que traz, salvo engano, no artigo 13, 3 competências que não podem ser delegadas. 3 competências indelegáveis. São elas, lembra? Competência para praticar ato normativo. Competência exclusiva e competência para julgar recursos administrativos. O que acontece aqui? Essas competências, a autoridade que tem competência para isso não vai poder delegar para uma outra autoridade que não tem competência exclusiva dela. Competência para julgar recurso administrativo ou competência para praticar atos normativos. Beleza? Competência para praticar normativo. Fique atento a esse detalhe, tá? Então, estamos estudando os elementos dos atos administrativos. COFI e FOMOB. O CO é o quê? Elemento competência. Todo ato administrativo para ser praticado tem que ser praticado por um agente competente. Um agente que tenha competência nos termos da lei. Agora, embora em regra a competência para praticar atos advenha da própria lei, é possível que uma pessoa que não tenha competência nos termos da lei passe a ter a partir da delegação de competência, que é feita mediante uma portaria, mediante um ato administrativo. Só que qual o detalhe? Algumas competências não podem ser delegadas, como eu disse. Competência para ato normativo, competência exclusiva e competência para julgar recurso administrativo. Tudo bem, gente? Fique atento a isso, tá? Vale a pena lembrar também o seguinte, ó. Delegação de competência é você ampliar a sua competência. Você, agente do FCE, tem competência para praticar alguns atos.
Quando você delega essa competência, algumas dessas competências, para outra autoridade, você está estendendo. Você está ampliando uma competência que era só sua para uma pessoa que antes não tinha. Isso é delegação. O que seria a avocação? É diferente. Na avocação, você não tinha competência para praticar um ato. Quem tinha era uma autoridade, olha lá, abaixo de você, era uma autoridade subordinada a você, e você, autoridade superior, o que fez? Puxou a competência dessa autoridade que está abaixo de você para você. Isso é avocação. Avocação é quando uma autoridade hierarquicamente superior avoca, puxa a competência legal de uma autoridade inferior para ela. Isso é avocação de competência, tá bom? Outro detalhe importante. Para haver avocação, tem ou não tem que haver hierarquia? Tem. Porque para haver avocação, eu tenho que ter uma autoridade superior avocando competência de uma autoridade inferior. Então, na avocação, tem que haver subordinação, tá? Mas na delegação, não há essa necessidade. Por quê, gente? Porque eu posso tanto delegar uma competência minha para uma autoridade abaixo de mim, para uma autoridade hierarquicamente subordinada a mim, como eu também posso delegar competência para uma autoridade de mesma hierarquia. É um ministro, por exemplo, delegando uma competência que a lei conferiu a ele para um outro ministro. Ministro e ministro não tem hierarquia, eles estão na mesma hierarquia, não tem ninguém aqui acima de ninguém. Pode ter delegação? Pode. Então, para a prova, lembra? Delegação de competência pode ocorrer tanto para autoridades subordinadas como para autoridades de mesma hierarquia. Já a avocação de competência só ocorre quando eu tenho hierarquia. Só ocorre quando uma autoridade superior avoca competência de uma autoridade inferior. Fechou? Então fique atento a essa diferença entre delegação e avocação. Delegação, tanto faz haver ou não hierarquia. Avocação, deve haver hierarquia. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de competência, um dos elementos dos atos administrativos. E delegação e avocação é de competência. Fechou? Fique atento a isso, tá, pessoal? Um outro ponto importante. Professor Cardoso Neto, Cardozinho, um abraço. Minha aluna Juris Aristônia também aqui presente, um abraço. Show de bola. Gente, ainda dentro da competência, fique atento ao seguinte, ó. Você deve ter visto que alguns atos administrativos são atos discricionários e outros atos administrativos são vinculados. São atos vinculados. Qual a diferença de um ato para outro? Simples. Um ato administrativo discricionário é aquele ato que, para ser praticado, cabe uma margem de escolha. Cabe uma análise de mérito administrativo. É dizer, é um ato que, quando a administração pública vem a praticá-lo, ela vai verificar se é o conveniente ou oportuno praticá-lo. Um ato, para ser discricionário, grava isso, basta que um dos 5 elementos dos atos, basta que um seja discricionário. Para o ato ser discricionário, basta que um dos 5 elementos do ato traga a possibilidade de uma análise de conveniência e oportunidade. Sabe qual é o detalhe, pessoal? O elemento competência sempre vai ser um elemento vinculado. De novo, o elemento competência sempre é elemento vinculado. O que isso quer dizer? Você pode ter um ato discricionário, você pode ter um ato que caiba uma análise de conveniência e oportunidade. Mas essa análise de conveniência e oportunidade nunca vai recair sobre o elemento competência, pessoal. Tá bom? O elemento competência sempre é vinculado. E o que isso quer dizer? Se a lei disse que você não tem competência para praticar o ato, você não pode alegar que é conveniente naquele momento praticar o ato. Por quê? Porque o elemento competência é sempre vinculado. Só é competente quem a lei deu competência.
Não pode a administração pública, um agente público falar assim, ó, embora não tenha competência para demitir, nesse caso eu entendo que é conveniente eu praticar esse ato. Ainda que eu não tenha competência, nesse caso é conveniente e oportuno que eu passe a ter. Não, não existe isso. Competência é sempre vinculado. Fechou? Para fechar a competência, um outro ponto importante, olha só. Um outro ponto importante. Se quem praticou um ato administrativo não tinha competência para praticar. Gente, se qualquer dos elementos do ato estão em desacordo com a lei, esse ato é um ato inválido. E se é um ato inválido, deve ser anulado. Deve ser anulado. Qual é o detalhe? Alguns atos, embora tenham nascido com vício de legalidade, ou seja, embora tenham nascido de forma inválida, alguns atos não necessariamente vão ser invalidados, anulados. Por quê? Porque alguns atos vão ter um vício, um defeito que admite conserto. Alguns atos vão ter os chamados defeitos sanáveis. E se um ato tem um defeito que admite sanatória, que admite conserto, esse ato, embora inválido, ele não necessariamente vai ser anulado. Ele pode ser o quê, gente? Convalidado, desde que haja interesse público na convalidação e desde que isso não venha a violar direito de terceiros. Tudo bem? E o que isso tem a ver com competência? Porque se há um problema no elemento competência, o vício no elemento competência é um vício sanável ou insanável? Sanável. O que isso quer dizer? Se quem praticou o ato não tinha competência para tal, não quer dizer que o ato vai ser anulado. Por quê? Porque a autoridade competente pode olhar, o problema é só esse? Não tem problema não. Eu sou competente, vamos consertar? Bora. Aí essa autoridade que tem competência, ela convalida o ato. Ela convalida o ato administrativo e com isso não anula. Faz com que aquele ato que nasceu inválido continue existindo. Só que agora com o vício consertado. Por quê? Porque o elemento do ato administrativo competência é um elemento que admite convalidação. É um elemento que, uma vez estando ilegal, é sanável, é convalidável. Pegamos? Maravilha. Meus amigos, além do elemento competência, todo ato administrativo, além de ter que ser praticado por um agente público competente para praticar o ato, todo ato administrativo para ser praticado, ele tem que ser praticado para aquela finalidade que a lei veio a criá-lo. Como assim? Vou dar um exemplo. Imagine que você praticou uma infração grave nos termos da Lei 8.112, nos termos do Estatuto do Servidor Público Federal. Se você praticou uma infração administrativa grave, qual é o ato que deve ser praticado? Qual é o ato que tem como finalidade punir aquele servidor que praticou uma infração administrativa grave? O ato é demissão. Imagine que no caso não vieram a demitir você, vieram a praticar um outro ato, exoneração. Gente, esse ato é válido ou inválido? Inválido. Porque eu estou praticando um ato administrativo para uma finalidade distinta da qual ele foi criado. Não criaram o ato exoneração para punir ninguém. Até porque a gente aprende o quê? Que a exoneração não tem caráter punitivo. Logo, se eu estou usando um ato administrativo para uma finalidade distinta daquela para a qual foi criado, eu estou violando o elemento finalidade. Se eu tenho qualquer vício, se eu tenho um vício em qualquer dos elementos, esse ato é inválido. E a Nádia muito bem pontuou. Nesse caso, eu tenho um ato praticado com o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Não é assim, pessoal? Desvio de poder ou desvio de finalidade. Tudo bem? Agora, assim como o elemento competência, pergunto, se um ato está com um vício no elemento finalidade, esse ato
pode ser convalidado? Sim ou não? A minha pergunta é, quando eu tenho um ato administrativo com vício no elemento finalidade, esse vício no elemento finalidade é um vício sanável ou não? Admite convalidação ou não, galera? E aí? 3 vogais para você. E aí? Me responda. Tem gente chorando aqui. Gente, não precisa chorar para estudar ato administrativo. Vamos lá, vamos devagarzinho. Gente, não precisa, tá? Aliás, não precisa não pode convalidar. Não pode. Assim como, ou melhor, diferente do vício de competência que admite convalidação, o vício de finalidade não admite convalidação. Por quê? Porque o vício no elemento finalidade é um vício grifa, insanável. Insanável. Aqui não tem escapatória. O ato vai ser anulado, tá bom? Não há convalidação para ato administrativo que tenha vício no elemento finalidade. Beleza? Então fique atento a esse detalhe, tá? Gente, outro ponto importante quanto à finalidade é o seguinte. Todo ato administrativo, como ele é praticado no desempenho da função administrativa, ele é praticado para atingir uma finalidade genérica, que é a busca do interesse público. A administração pública, pessoal, ela atua em prol do interesse público, do interesse coletivo. A gente sabe disso, né? Ou seja, todo e qualquer ato administrativo vai ter uma finalidade genérica, que é uma finalidade para todo ato, que é a busca do interesse público. Agora, cada ato administrativo vai ter finalidades específicas. Vai ter finalidades específicas, tudo bem? Isso é importante para você responder a seguinte pergunta, ó. Lembra que eu te disse que, independente de eu ter um ato vinculado ou discricionário, o elemento competência sempre vai ser um elemento vinculado? Pois é. Eu faço a mesma pergunta para o elemento finalidade. O elemento finalidade de um ato administrativo é elemento vinculado ou elemento discricionário? E aí? O elemento finalidade é um elemento vinculado ou um elemento discricionário, pessoal? Gente, o entendimento aqui, finalidade também é sempre um elemento vinculado. Você não pode praticar um ato administrativo para uma finalidade distinta daquela que ele foi criado, alegando, nesse caso específico, há interesse público em praticar exoneração para demitir aquele cara. Exoneração para tirar aquele cara do cargo, aquele cara que praticou infração grave. Não tem essa possibilidade. Então, assim como a competência, a finalidade também é um elemento, pessoal, vinculado. Agora tem um detalhe. Se você está falando da finalidade genérica de todo e qualquer ato, ou seja, a busca pelo interesse público, aqui é um caso de discricionariedade. Por quê? Porque o conceito de interesse público é um conceito jurídico vago, é um conceito jurídico indeterminado. O que é interesse público para uma autoridade administrativa não necessariamente vai ser para aquele outro agente, naquele outro caso concreto. Então, se você fala do elemento finalidade à luz da finalidade genérica, aí é elemento discricionário, porque o interesse público é um conceito vago, é um conceito aberto. Mas se você fala do elemento finalidade específica para cada ato administrativo, aí o elemento finalidade é sempre elemento vinculado. Podemos virar essa página? Vamos para frente. Galera, todo ato administrativo, além de ter que ser praticado por uma autoridade competente para tal competência, e além de ter que ser praticado para aquela finalidade que a lei veio a criá-lo, elemento finalidade, todo ato administrativo, pessoal, pressupõe uma forma. E o que é a forma? Vamos dizer assim, é um instrumento, a forma nada mais é do que o meio através do qual o ato administrativo vai se apresentar a seus destinatários. Exemplo. Se você vai parar o seu carro numa via pública e tem uma placa de trânsito com um E
de preto, um círculo vermelho em volta e uma tarja vermelha assim cruzando o E, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ato administrativo proibindo você de parar naquela via pública. Só que esse ato administrativo, a proibição de estacionar lá, está sendo praticado por meio de qual forma? Por meio da forma simbólica. É um símbolo através do qual o ato administrativo se apresenta ao mundo jurídico, ao destinatário, você, que não pode parar lá. Não é forma escrita, não é forma oral, não é forma gestual. Nesse exemplo que eu trouxe, eu tenho a forma simbólica, uma placa de trânsito. Quando vem um semáforo e fica vermelho, o que eu tenho aqui? Um ato administrativo também sendo praticado de forma simbólica. Ali eu tenho a administração pública obrigando você a ficar parado. Mas você não tem um agente da MC escrevendo nada, você não tem um agente da MC assinalando forma gestual para você parar. Não, você tem um símbolo vermelho no semáforo, certo? Mas qual é a regra, pessoal? A regra é a seguinte, ó. Em virtude de um princípio chamado solenidade das formas, anote. Em virtude de um princípio chamado solenidade das formas, todo não, mas a maioria dos atos administrativos devem ser praticados da forma o quê? Escrita. Então, vamos dizer assim, é melhor, né? É ideal que os atos administrativos a serem praticados sejam praticados da forma o quê? Escrita. E não da forma oral, e não da forma gestual, e não da forma simbólica, certo? Forma escrita. Mas, obviamente, a lei pode trazer outras possibilidades. Pode trazer a possibilidade de um ato administrativo ser praticado da forma gestual, da forma verbal, da forma simbólica, por exemplo. Tudo bem, gente? Maravilha. Galera, um outro ponto importante. Elemento forma é elemento vinculado ou discricionário. Elemento forma é elemento vinculado ou é elemento discricionário? Gente, elemento forma, se a lei prescreve que aquele ato tem que ser praticado de forma escrita, o agente público tem que praticar o ato de forma escrita. Ele não pode alegar, aqui eu vou praticar de forma verbal. Não. Elemento forma não admite análise de conveniência e oportunidade para o ato ser praticado de uma forma distinta daquela prevista em lei. Logo, o elemento forma também é um elemento, galera, o quê? Elemento vinculado. Tá bom? Então, olha lá. Competência, elemento vinculado. Finalidade, elemento vinculado, salvo a finalidade genérica, o interesse público. E elemento forma também é elemento vinculado. Tá bom? Só que também tem uma ressalvazinha. Se a lei não prescreve como aquele ato administrativo deve ser praticado, o agente público tem que praticar de alguma forma, concorda? E o que ele faz aqui? Ele, agente público, vai definir qual é a forma mais conveniente de praticar aquele ato, já que a lei não trouxe uma forma, certo? E quando o agente público, na omissão legal, decide qual vai ser a forma de praticar um ato, se de forma escrita, se de forma verbal, ele tal não está fazendo uma análise de mérito, ele tal não está tendo uma margem de escolha. Esse ato eu vou praticar por escrito, esse ato eu vou praticar de forma oral, tá? Então o que acontece, pessoal? Quando a lei não prescreve a forma que o ato deve ser praticado e cabe ao agente definir isso, nesse caso da omissão legal, o elemento forma vai ser elemento vinculado ao discricionário, porque vai ter uma margem de escolha. O agente público vai verificar qual é a forma mais conveniente de praticar aquele ato. Se ele vai verificar a conveniência, eu tenho aqui o elemento forma como elemento discricionário. Tudo bem? Como elemento discricionário. Gente, cuidado. Elemento forma, havendo um vício. Caso a lei exija que o ato administrativo seja praticado de forma escrita. Não foi. Foi praticado de forma oral. Eu tenho ou não tenho um vício, uma invalidade no elemento forma? Tenho. Esse ato vai ser anulado ou ele pode ser convalidado? A minha pergunta é simples. O elemento forma admite convalidação ou não? O elemento forma, havendo vício de legalidade no elemento forma, esse ato, ou melhor, esse vício no elemento forma
é sanável ou insanável? E aí? Resposta. O elemento forma, ele é sanável. Se um ato administrativo é praticado não obedecendo a formalidade prescrita em lei, esse vício de legalidade pode ser consertado, pode ser sanável. Logo, é possível convalidar um ato administrativo que seja ilegal em virtude da forma, que seja ilegal, inválido, em virtude de descumprir a forma prescrita em lei. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe, tá, gente? Cuidado com esse detalhe. Então, olha só, até aqui, fazendo uma revisão. Trabalhamos 3 elementos, 3 requisitos dos atos administrativos: competência, finalidade e forma. Competência é elemento vinculado ao discricionário. Vinculado. Se houver um vício na competência, o vício de competência é sanável ou insanável? Sanável. Logo, admite ou não convalidação? Admite convalidação. Beleza. Vamos lá. Próximo. Finalidade. Elemento finalidade é um elemento vinculado ou discricionário? Vinculado. Salvo a finalidade genérica, que aí é o interesse público. O interesse público é discricionário. Tudo bem. Existindo um vício no ato administrativo, no elemento finalidade, esse vício é sanável ou insanável? Insanável. Se o ato administrativo é inválido por conta da finalidade, foi praticado por uma finalidade diversa da prescrita em lei, esse vício não admite, galera, convalidação, tá bom? O ato tem que ser anulado. Então, cuidado. Agora, forma. Forma é um elemento vinculado ao discricionário, vinculado desde que a lei traga a forma que ela quer que o ato seja praticado. Se a lei for omissa, o agente público vai ter que definir, vai ter que escolher. Se vai ter que escolher, aí eu vou ter a forma como elemento discricionário. Tudo bem? Havendo vício no elemento forma, esse vício é sanável ou insanável? Sanável. É um vício sanável. Logo, o ato administrativo inválido, em virtude da forma, admite convalidação. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, fique atento. Falamos de 3 dos 5 elementos do ato administrativo, do COFI-FOMOB. Falamos do COFI-FOM. Competência, finalidade e forma. O que falta? Falta falar do motivo, falta falar do objeto. E aqui, para falar dos dois, eu quero lembrar o seguinte, ó. Relação, causa, efeito. Relação, causa, efeito. Como assim? O motivo é a causa daquele ato ter sido praticado. E o objeto é o efeito da prática daquele ato. De novo, o motivo é a causa do ato administrativo ter sido praticado. É o porquê. Por que demitiram? Por que exoneraram? Qual é o motivo? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Isso é o elemento motivo. Quando o ato é praticado, eu pergunto, qual foi o efeito no mundo jurídico? O que aconteceu com a prática daquele ato? Então, a causa fática e jurídica, motivo, o objeto é o efeito do ato no mundo jurídico. Vamos dar exemplo. Imagine que você, servidor público federal, faltou o serviço público, não foi trabalhar durante 31 dias consecutivos de forma injustificada. Você vai lembrar, nos termos da Lei 8.112, que o servidor que falta mais de 30 dias de forma consecutiva e injustificada, tá ou não tá praticando a infração, galera? Tá. Que infração é essa? Tô falando baixo porque mamãe tá indo dormir e a minha voz tá ruim. Então, sossegado, né? Você não vai ficar chateado, não. Gente, qual é a infração que você praticou se você faltou mais de 30 dias consecutivos injustificadamente? Abandono de cargo. Abandono de cargo. E, galera, nos termos do artigo 132 da Lei 8.112, se você pratica abandono de cargo, qual é a penalidade aplicada? Cíntia Alves já me respondeu. Perfeito, Cíntia. Estrelinha. Ganhou estrelinha. Demissão. Então, nesse caso, a administração pública está praticando o ato demissão. Qual é o motivo do ato de demissão? O que foi que ensejou a prática do ato? Qual foi a causa da administração ter praticado demissão? Abandono de cargo. Então, olha lá, o abandono de cargo é o motivo, é a razão para aquele ato ter sido praticado. É o porquê de ter praticado a demissão. Qual foi o motivo? Abandono de cargo.
beleza? Uma infração grave punida com a demissão, que a infração aqui no caso é abandono de cargo, certo? E, gente, qual é o objeto da demissão? Qual é o efeito do ato de demissão? Qual é o efeito primário? Qual é o efeito primário? O que acontece quando alguém é demitido? Esse cara que abandonou o cargo é demitido. Perda do cargo público. É ou não é? Então, qual é o objeto do ato? É aquilo que ocorre na prática. É o efeito que ocorre quando o ato é praticado. Ora, quando eu pratico o ato de demissão, qual é o efeito? Aquele servidor demitido perde o cargo público. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Show de bola. Dentro de motivo e objeto, eu quero destacar o seguinte. Se um ato administrativo é um ato discricionário, ou seja, é um ato que cabe alguma margem de escolha, essa discricionariedade vai recair ou no motivo ou no objeto. Ou no motivo ou no objeto. Então perceba que dos 5 elementos dos atos administrativos, quando eu tenho um ato discricionário, essa discricionariedade vai recair ou no elemento motivo ou no elemento objeto. Por quê? Porque os 3 outros, competência, finalidade e forma, como a gente viu, são elementos que, em regra, vão ser sempre vinculados. Sempre vinculados. Então, a margem de escolha aqui vai recair ou no motivo ou no objeto. Professor, peraí, isso é muito abstrato, está muito confuso. Tem como dar exemplo, não? Tem como dar exemplo, sim. Olha lá. Exemplo clássico. Imagine que você é policial militar. Você é policial militar e a motivação? Perguntou a Mila, vou já responder. Imagine que você é policial militar e você foi ficar responsável para fiscalizar uma reunião, uma manifestação que ocorreu fora tema. Fora tema não. Ocorreu, é o cansaço, né? Ocorreu uma manifestação aqui na Praça do Ferreira, fora tema. E você, PM, foi fiscalizar essa manifestação. Gente, a legislação diz, caso haja tumulto numa manifestação, o que a administração pública pode fazer? Dissolver a manifestação. E aí você, PM, viu alguns manifestantes brigando, discutindo, para você aquilo era caso de tumulto. O que você, PM, pode fazer? Praticar um ato administrativo dissolvendo a passeata. Você praticou um ato, o ato de dissolução da passeata. Mas qual foi o motivo do ato? Qual foi o motivo do ato? Tumulto, né? Foi o tumulto. Mas, gente, tumulto. O que é tumulto para um policial militar necessariamente vai ser tumulto para um outro policial? Vai ou não vai? Não vai. Porque o conceito de tumulto é um conceito vago. O que é tumulto para um PM mais caceteiro, né? Pode ser qualquer discussão. O que é tumulto para um PM mais resguardado pode ser vias de fato, agressão física, né? Então, o que é o tumulto é um conceito vago. Dizer o que é tumulto e o que não é exige de cada agente público uma análise meritória. Cada agente público vai verificar e vai olhar, rapaz, eu acho que aqui é tumulto, eu acho que não é. Isso é ou não é uma margem de escolha? Isso é ou não é uma análise de conveniência e oportunidade para dissolver? É. Então, eu tenho aqui uma discricionariedade no elemento motivo, dizendo se é ou não tumulto, que foi o motivo de ter praticado o ato da dissolução da passeata. Tudo bem? Professor, pode dar um exemplo de discricionariedade do elemento objeto? Posso. Tranquilamente, posso sim. Imagine, meu amigo, ó, que você praticou uma infração punida com advertência, na Lei 8.112. Tudo bem? Você praticou infração punida com advertência. Uma semana depois, você pratica uma nova infração que também seria punida com advertência. Sei lá, você descumpriu um dever do artigo 116 da 8.112. Você vai ser advertido pela segunda vez? Sim ou não? Não. Você não vai ser advertido 2 vezes. Por quê? Porque a Lei 8.112 é muito clara. Ela diz que o servidor que é reincidente em uma infração punida com advertência, ele não é advertido de novo. Ele vai ser o quê, galera? Suspenso. Suspenso. Tudo bem?
Então, se você praticou de novo uma infração punida com advertência, você não vai ser advertido de novo, você vai ser suspenso. Ou não. Sabe por quê? Porque a Lei 8.112 possibilita que a administração pública, caso acha mais conveniente, caso ache que seja mais oportuno, ela pode substituir a suspensão por uma outra penalidade. Qual é, gente? Por uma multa. Por uma multa. Pode ou não pode? Uma multa de 50%? Pode, pode. Mas, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma discricionariedade. É ou não é? A administração pública, nesse caso, ela tem uma margem de escolha. Ela pode aplicar ou suspensão, ou ela pode aplicar uma multa. Mas, gente, eu estou tendo discricionariedade no motivo? Não. O motivo é um só. Você foi reincidente em uma infração punida com advertência. Não estou tendo discricionariedade, margem de escolha no motivo. Mas eu estou ou não estou tendo discricionariedade no objeto do ato? Claro, eu estou optando em aplicar um ato de suspensão, que tem um objeto, fazer o servidor ficar afastado por um tempo e depois voltar, ou um outro ato que tem outro objeto, que é a multa. Não afasta o servidor, mas durante aquele tempo ele vai ser multado por 50%. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ato que tem como elemento discricionário o objeto. Ou seja, estou lhe provando que pode ocorrer discricionariedade no objeto. Quer um outro exemplo? Quando a administração pública, um exemplo agora da Lei 8.666, quando a administração pública quer alienar um bem imóvel, mas ela quer alienar um bem imóvel que foi adquirido ou por dação em pagamento ou por um procedimento judicial. E aí, pessoal, ela tem ou não tem que licitar antes de alienar? Tem sim. Só que nesse caso específico, o artigo 19 da Lei 8.666, ele diz o quê? Ele diz que a administração pode realizar uma licitação ou na modalidade concorrência ou na modalidade, lembra? Ou na modalidade leilão. Não é assim? Eu tenho ou não tenho uma margem de escolha para definir o objeto da licitação? Para decidir se vai ser licitação na modalidade concorrência ou licitação na modalidade leilão? Tenho. É um outro exemplo em que eu tenho margem de escolha no objeto do ato, no efeito daquele ato. Tudo bem? Então fica atento, pessoal. Fica atento. Motivo e objeto podem ou não haver margem de escolha. Se eu tenho essa margem de escolha no motivo ou no objeto, esse ato é um ato discricionário. Se eu não tenho qualquer margem de escolha, esse ato é um ato vinculado. Agora, eu não tenho, em regra, discricionariedade nos elementos competência, finalidade e forma, mas apenas nos elementos motivo e objeto. Tudo bem, gente? Se for um caso de ato discricionário. Professor, e me diga uma coisa, se eu tenho um ato administrativo inválido e o problema do ato está no motivo, ou se o problema do ato está no objeto, esse ato pode ser convalidado? Não pode, porque o vício de legalidade no motivo e no objeto não admitem sanatória, não admitem convalidação. Ou seja, motivo e objeto são vícios sanáveis ou insanáveis? Insanáveis. Se o ato administrativo é praticado e desrespeitou o motivo ou objeto, o que acontece? Esse ato vai ser anulado. Não vai ter convalidação aqui, tá bom? Vamos resumir os elementos dos atos administrativos. Eu tenho 5 elementos, 5 requisitos básicos, de acordo com a doutrina majoritária. COFI, forma OB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Quais desses elementos são sanáveis? Havendo vício em um desses 5 elementos, quais são os vícios sanáveis? Quais são os casos em que o ato pode ser convalidado? 2. Ou vício no elemento competência, ou vício no elemento forma. Ou vício no elemento competência, ou vício no elemento forma. Forma e competência são os únicos elementos que admitem convalidação. São os únicos elementos que, uma vez ilegais, apresentam-se como vícios sanáveis. Tudo bem? Show de bola. Professor, quais dos 5 elementos podem ser discricionários? 2, regra geral. Motivo ou competência. Por quê? Porque motivo ou objeto. Motivo e objeto
são os elementos que podem ser discricionários. Porque competência, finalidade e forma, em regra, sempre vão ser elementos vinculados. Ainda que eu tenha um ato discricionário, a discricionariedade desse ato não recai na competência, na finalidade e na forma. Recai ou no motivo ou no objeto, que são os elementos que podem haver alguma margem de escolha. Tudo bem? Então, galera, olha só, vamos terminar, para não estender tanto assim, né? Eu espero que tenha sido produtiva a revisão de hoje. Eu quis o quê? Eu quis revisar os elementos dos atos administrativos. Falamos de competência, finalidade, forma, motivo, objeto, comentando aqui os principais pontos dentro de cada um deles, tá beleza? Fique atento a essa questão dos vícios sanáveis, insanáveis, quais elementos admitem convalidação ou não, e fique atento à questão de quais elementos podem ser discricionários ou não. Basicamente, motivo e objeto, com a ressalva da finalidade genérica e com a ressalva da forma, quando a lei não trouxer a forma prescrita em lei. A Mila tinha feito uma pergunta e eu vou responder, que é quanto à diferença entre motivo e motivação. Cuidado, todo ato administrativo tem que ter motivo. Todo ato administrativo tem um motivo. Mas nem todo ato vai ter o quê? Motivação. Professor, qual é a diferença? Simples. A motivação é a exposição do motivo do ato. Todo ato tem motivo, mas nem todo ato, ao ser praticado, vai expor o motivo de sua prática. Quer um exemplo? Se você foi nomeado livremente por um cargo de confiança, pode ou não pode também ser exonerado livremente desse cargo? Pode. Se a autoridade que vai te exonerar, ela quer lhe exonerar porque não confia mais em você, ela precisa dizer isso no ato? Não. Ela pode simplesmente exonerar você sem explicar o porquê ter lhe exonerado. Por quê? Porque o ato de exoneração dentro de um cargo comissionado é um ato que tem motivo, como todo e qualquer ato, mas é um ato que não precisa de motivação. O motivo da exoneração pode ficar só na cabeça da autoridade que lhe nomeou e agora lhe exonerou. Ela não é obrigada a fundamentar, a expor o motivo, tudo bem? Porque é um ato que, embora tenha motivo, como todo e qualquer ato, não há a necessidade de motivação. Tranquilo, gente? Beleza? Agora, alguns atos, além do motivo, tem que ter motivação. O que é isso? É a necessidade de expor na prática do ato a fundamentação, o motivo. Então, cuidado. Motivo é a causa de todo e qualquer ato ser praticado. Todo e qualquer ato administrativo tem motivo, galera. Tem uma causa de ter sido praticado. Não pode um ato ser praticado do nada, tem que ter um motivo. Agora, nem todo ato vai ter motivação, que é a exposição dos motivos na prática daquele ato. Tudo bem? É a fundamentação. É você pegar o motivo e escrever e expô-lo na prática do ato. Tudo bem? Beleza? Galera, é isso. Espero que tenha sido boa a revisão. Se ficou alguma dúvida, a hora é agora. Me pergunte. Se não, amanhã você pode me perguntar. Lembrando que sempre após as 10, todo dia, até a prova do IFCE, a gente vai estar aqui fazendo essas revisões. Princípio da publicidade. Tem relação com a motivação, com certeza, né? Tem relação. Para eu verificar se o motivo do ato foi justo ou não, foi legal ou não, está ou não de acordo com a lei, eu tenho que saber qual foi o motivo. E para eu saber qual foi o motivo, a autoridade tem que exteriorizá-lo. Tem que dizer qual foi, por meio da motivação do ato. Certamente, um ato que é motivado, um ato que é público, né, facilita a fiscalização, tá bom? Facilita o controle, etc. Pessoal, eu vou indo por aqui. A gente já está com quase 1 hora de transmissão, é muito tempo, né? Mas eu acho que foi produtivo, acho que foi legal. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas. E se você gostou mais ainda e quer ver de novo, acesse o meu canal no YouTube, Lucas Martins Pessoa. Se inscreva no meu canal, que isso dá uma baita de uma ajuda. Eu comecei a fazer agora, eu vou melhorar ainda ele, tá? Mas se inscreva, que isso me ajuda também a divulgar meu trabalho, tá bom? Gente, vou indo aqui, estou bem baqueado, mas eu não quis abrir mão das nossas transmissões. Amanhã, após as 10,
mais ou menos umas 11, que amanhã eu volto da Parangaba, então eu chego um pouco mais tarde. Mais ou menos umas 11 eu vou estar voltando aqui para a gente continuar a nossa revisão, ainda dentro do tema atos administrativos, tá legal? Que é um tema mais teórico, então eu quero dar uma atenção especial a ele. Beleza? Galera, bons estudos, bom descanso. Amanhã é um novo dia e eu quero você acordando motivado, cheio de gás para poder correr atrás dos seus objetivos. Tranquilo? Tamo junto. Professor Lucas Martins, espero que tenha sido bom. Beijo no coração e até amanhã. Valeu, galera. Até mais.